seja muito bem-vindo ao Coragem Inabalável Cast, um programa onde trazemos convidados para darmos voz e protagonismo para pessoas que, assim como eu, acreditam que histórias conectam com histórias. E hoje nós temos a honra de receber uma jornalista, apresentadora de TV e rádio, palestrante, mentora e defensora dos direitos das mulheres, embaixadora da paz pela ONU. Ela utiliza sua plataforma para promover mudanças significativas, liderando esforços contra a violência emocional através do Instituto Tice Meneguti, influenciando legislação protetiva. Prepare-se para ser inspirado por uma conversa com uma das vozes mais poderosas em defesa da mulher. Tice, é um grande prazer receber você aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo. Prazer estar aqui. E olha que apresentação linda. Amei essa apresentação. E, de fato, ser jornalista hoje, defender os direitos da mulher e ainda trabalhar em prol da paz junto com a ONU é muita responsabilidade. Uau. Mas é aquilo que eu escolhi fazer. E é aquilo que eu amo fazer. Estar com o microfone na mão, me comunicar, levar a minha mensagem através daquilo que eu vivi. Porque tudo na minha vida é através da minha experiência de vida. Então, é a minha verdade que eu levo para tocar vidas e para mudar vidas. Uau, muito bom, Tice, muito bom. Parabéns aí por toda essa jornada. Tice, fala um pouquinho para o pessoal te conhecer. Eu sei que você já é bem famosa, né? Apresentadora de TV, todo mundo já te conhece. Mas fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu sou a Tice Meneguti, eu sou jornalista, mas eu tenho uma outra profissão que quase ninguém sabe. Eu sou engenheira da computação. Então, eu amo fazer programa. Eu amo programar, é uma das coisas que eu mais gosto. Sempre trabalhei de madrugada na área de TI. Mas hoje, já de alguns anos para cá, o jornalismo é o que mais tem feito na minha vida, porque quando eu fiz a escolha e ganhei o meu primeiro programa, me tornei também embaixadora da mulher no Brasil, defendendo os direitos da mulher. Criei o meu instituto, onde eu acolho as mulheres que sofrem violência emocional. E daí para cá a gente ganhou muita voz. Passei por muitos momentos difíceis da minha vida, mas escolhi a comunicação. O meu programa toda quarta-feira, às 21h, o By Tice Meneguti, na rede SPTV. Passamos para mais de 190 países. Uau! Já somos campeão de audiência em vários países, como Portugal, Argentina, México, em diversos outros países. A gente tem uma liderança de audiência muito grande. Hoje também tem a Rádio Nova Difusora, das 10 ao meio-dia, Tice Meneguti para você. Então, a minha vida, ela é a comunicação. Inclusive, quando eu subo num palco para palestrar. A minha vida é comunicação. Eu transpiro, eu respiro comunicação. A comunicação, eu costumo dizer que é o maior superpoder que o ser humano tem, Tice. Porque é através da comunicação que nós podemos mostrar como nós somos bons naquilo que nós fazemos, não é? É através da comunicação que nós criamos. Nós criamos relacionamento pela comunicação, nós destruímos relacionamento pela comunicação, sim. Mas para a gente iniciar um relacionamento, terminar um relacionamento, para você fazer qualquer coisa, para você iniciar um trabalho, para você iniciar uma formação, para você... Quando você nasce, qual que é a primeira coisa, né, que o bebezinho faz? O médico dá o tapinha, ele chora. Por quê? Chora. Porque a gente se comunica ali, começa na boquinha, gente. Então, a comunicação, ela é fundamental para tudo na sua vida. E quem trabalha com jornalismo, a comunicação se torna a sua respiração, né? Exatamente, exatamente. Tice, e o que te atraiu para o jornalismo? A minha primeira faculdade não foi o jornalismo. A minha primeira faculdade foi a engenharia da computação. Ah, sim. Mas eu vim do teatro, eu fiz teatro muitos anos, minha vida inteira. Eu trabalhei com o Silvio Santos, eu trabalhei com o Gugu, eu trabalhei com a Adriane Galisteu. Então, quando eu fiz a minha primeira faculdade, foi por opção de ganhos, porque na área de TI, você sabe que até hoje a área de TI ela é muito bem remunerada. Sim. Então, eu sempre fui desenvolvedora, então sempre fui muito bem remunerada nessa parte. A minha segunda opção foi o jornalismo, porque eu sempre estive no meio da comunicação. E, para mim, o maior comunicador é Silvio Santos. Sempre me inspirei muito nele, sempre ali nos bastidores, sempre ali fazendo... Fui borboleta da Mara Maravilha no programa dela. Então, sempre ali no meio da TV, sempre sonhei em ter o meu programa. Então, eu procurei fazer jornalismo. Depois que eu fiz o jornalismo, eu comecei a conhecer a política. E quando eu conheci a política,
A minha veia jornalística política, ela é muito grande. Tanto que uma dos segmentos que eu mais amo entrevistar são os políticos. Eu amo fazer a investigação política, eu amo entrevistar um político, isso independente de partido. Olha só que interessante. E depois veio a transição de jornalismo para apresentadora. Agora você tem seu programa de TV. Fala um pouquinho como foi essa transição. Eu era muito forte nas redes sociais. Sempre o meu posicionamento referente à mulher sempre foi muito forte, devido à minha história de vida. E quando eu vim para a TV, que eu ganhei o meu programa, eu recebi a notícia assim: Tice, você vai estrear daqui 15 dias, tá? Uau! Aí eu falei, 15 dias? Sim, o programa vai chamar Batendo de Frente com Tice Menegutti. Uau! Eu falei, já sou cancelada já no primeiro programa. Falei, não, calma, tudo bem, 15 dias para estrear um programa. Como eu trabalhei muito atrás das câmeras, então eu sabia dirigir, produzir muito bem. Eu falei, eu consigo produzir um programa dentro de 15 dias. Porém, eu só preciso mudar o nome. Porque com esse nome, primeiro, ninguém vai querer ir no meu programa. Eu falei, segundo, porque o tema que eu quero tratar vai ficar muito forte, eu batendo de frente. Até então, eu não era embaixadora da paz, não era embaixadora da mulher. Então, eu tinha só a minha voz. Então, eu tinha que trazer um programa um pouco mais leve para eu ir ganhando espaço. E em 15 dias, eu estreiei o Você e Eu, que foi, desde o primeiro dia, o programa de maior audiência na TV Barueri. Uau! Assim como o Baitice Menegutti, desde o primeiro dia, foi o maior programa de audiência na rede SPTV. E agora estamos indo para uma emissora aberta. Uau, excelente. E agora o nome do programa atual? Baitice Menegutti. Baitice Menegutti. Tudo vai o meu nome. Eu não abro mão de fazer um programa hoje que não seja com o meu nome. O meu programa de rádio, Tice Menegutti para você. Porque eu quero deixar o meu nome com autoridade para quando eu falar da mulher, dos direitos da mulher. Eu sou embaixadora da mulher, então eu quero ser lembrada assim, Tice, ela é embaixadora da mulher, ela é aquela que faz por nós. É dessa forma que eu quero que as pessoas lembram da Tice. Não só por um programa de TV, ou por um programa de rádio, mas pelas boas ações que esse título me deu. Pela causa. Pela causa, exatamente. Exatamente. E você falou um ponto que acho muito importante, muito pertinente ouvir de você. Essa questão em si é o seu posicionamento, trazendo essa autoridade pela sua causa. Qual você acha a importância de se construir essa autoridade quando você tem uma causa envolvida? Marcela, a minha causa, ela é a minha vivência. Quando a minha mãe estava grávida de mim, era gêmeas, univitelinas, mesma placenta. A minha mãe foi para a maternidade e lá uma das gêmeas foi sequestrada, que é a minha irmã. E nunca tivemos notícias, até hoje. Só que isso fez com que minha mãe entrasse numa depressão muito grande. E aí a minha mãe não conseguiu olhar para mim, que fiquei, por um bom tempo. E nesse bom tempo que ela não conseguiu olhar para mim, eu sofri violência sexual infantil, até o nascimento do meu irmão. Então, eu cresci com uma coisa na minha cabeça. Eu não ia ser uma vítima da sociedade e também eu ia lutar para que outras crianças e outras mulheres não passassem pelo que eu passei. Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Se eu quero que aconteça, eu vou fazer acontecer. E uma coisa eu não queria, ser uma vítima. Não queria que ninguém olhasse para mim como uma vítima. Nossa, mas ela teve a irmã sequestrada, sofreu abuso. Não. Eu quero... a minha causa de luta é para que isso não aconteça com outras crianças e nem com nenhuma mulher. Porque nenhuma mulher ou criança merece passar por esse tipo de coisa. Então, conforme eu fui crescendo e eu fui estudando, eu sou, acho que, uma das pessoas da minha família que mais tem estudo. Eu tenho 4 faculdades, eu tenho 3 pós, eu tenho 11 cursos internacionais, Uau. eu fiz uma faculdade internacional. Então, eu sempre fui estudar muito para eu ter base aonde que eu podia pisar, aonde que eu podia ir, até onde que eu ia conseguir levantar a minha bandeira para eu fazer algo pelas mulheres. Tanto que quando eu fui eleita embaixadora da mulher, para mim foi uma surpresa. Quando me trancaram numa sala, no meu programa de TV, e falaram assim, hoje você vai ter uma surpresa, a sua família inteira precisa estar aqui. O que eu pensei? Achar a minha irmã gêmea. Não passou pela minha cabeça que eu ia ganhar um título, que eu ia representar a sua filha, a sua mãe, a sua esposa. Não passou isso pela minha cabeça.
Aí eu lembro que meu sobrinho falava assim pra mim, por mensagem: tia, na hora que você entrar no palco, você olha diretamente nos meus olhos, porque eu não te deixo cair, porque óbvio que se fosse a minha irmã ia me causar um impacto muito grande ali. E aí eu tive a grata surpresa de receber o título pelas mãos do doutor Afonso Romualdo, que é delegado adjunto da Lesp, assinado lá por todos os deputados. Ali, óbvio que começou uma relação muito maior entre eu e a política. Ali a minha relação com eles cresceram dentro da Lesp, com a lei e o direito delas, e também até pelas coisas que nós já adquirimos hoje, né? Hoje, por exemplo, existe o estelionato sentimental. Antigamente ninguém sabia o que era isso. Hoje a gente tem a lei do estelionato sentimental, a lei que protege a mulher se um cara simplesmente se aproximar dela para ter um relacionamento, o qual ele só quer pegar os bens dela, fazer Pix alto para a conta dele, ganhar carro, pegar apartamento. Hoje existe essa lei. Olha só, que já está sancionada e já está funcionando. Então, aí nós viemos numa crescente lutando por isso já há bastante tempo. Olha só que interessante. Tice, então, hoje, agora entendendo melhor, eu já conheço um pouco da sua história, mas agora entendendo melhor, então, quer dizer que essa situação que você passou na sua infância, que provavelmente que motivou você a defender hoje os direitos das mulheres. Sim. E como é isso? Você ter passado por uma situação e hoje lutar em prol a isso para que outras mulheres não passem pelo que você passou? A minha maior motivação é quando eu olho para uma criança, porque você tem uma história de vida também muito impactante. Você sabe como que uma criança, quando ela tem um trauma, o que aquilo pode acarretar na vida dela. Então, quando eu era criança que eu passei por isso, eu acho que todos nós temos um anjo na vida da gente. Eu acredito muito nisso. O meu anjo foi meu irmão. Quando meu irmão nasceu, o meu pai me levou até o hospital para visitar a minha mãe. Então, chegou lá, meu irmão estava dentro de um bercinho, ele nasceu grande. Ele nasceu com mais de 4 quilos. Tava muito calor, ele tava só de fraldinha. E na hora que eu fui me aproximando dele, os olhos dele caiu dentro do meu olho. E na hora que ele olhou para mim, eu ouvi nitidamente quando ele falou assim para mim: nunca mais você vai ser sozinha. Ali era a voz de Deus falando para mim. A partir daquele dia eu nunca mais sofri abuso e eu nunca mais fui sozinha. Então ali eu comecei a entender que teriam pessoas do meu lado e que eu poderia contar com outras pessoas, porque eu tinha que começar a confiar em outras pessoas. Porque quando você sofre abuso, quando você sofre certo tipo de violência, você sabe disso, você perde a confiança nas pessoas. Então eu precisava criar relacionamentos construtivos, de confiança. E comecei a trabalhar muito, mesmo pequena. Eu tinha 9 anos. Eu comecei a trabalhar isso, de começar a construir esses pequenos relacionamentos. No começo era só meu irmão. Durante um bom tempo foi só meu irmão. Meu pai, sempre tive um relacionamento maravilhoso com ele. Com a minha mãe também hoje tenho. Óbvio que quando você é adolescente você briga mais com a mãe, né? Mas tenho um relacionamento maravilhoso com a minha família. Mas, assim, meu pai sempre foi muito meu porto seguro. Mas o meu irmão veio como um anjo. Como alguém, assim, que até hoje eu não sei explicar para você. Nós temos uma ligação extremamente forte. Ele tem um filhinho de 2 anos. Eu tenho uma ligação muito forte com o filho dele. Então, com a esposa dele também. Então, assim, é algo que veio para me mostrar que eu era capaz, que eu podia e que não era para eu parar. E a minha inspiração foi: eu não quero que criança nenhuma passe por isso. Eu não quero que mulher nenhuma passe por isso. Porque nem quando você é pequeno, nem quando você já é uma adulta, passar por qualquer tipo de abuso, de assédio, é uma das piores coisas para a mulher. O abuso e o estupro não tem muita diferença. Na minha opinião, eu até tenho um estudo que eu estou levando para a Lesp para a gente colocar como lei. O assédio emocional, ele é a mesma coisa que um estupro mental. É a mesma coisa. Porque a mulher se sente totalmente estuprada mentalmente quando ela é assediada. Tice, e como essa experiência pessoal que você teve na sua infância, na sua história, como inspirou a lei, o direito delas? A lei e o direito delas, ela veio muito devido a toda a minha história de vida. Não só a da minha infância, mas também de um relacionamento que eu tive só um relacionamento na minha vida, que é com meu marido. Mas dentro desse relacionamento, conheci outras pessoas, amigos e tal. E um amigo dele praticava um abuso muito pesado comigo.
muito pesado mesmo. E eu não contava para ele, com medo dele brigar com esse amigo dele. E chegou um certo dia que eu contei para minha mãe. Eu cheguei na casa da minha mãe chorando muito e falei para minha mãe, mãe, eu não aguento mais, tá acontecendo isso, isso e isso. Isso eu nem sonhava em ter um programa de TV. Isso deve ter sei lá, uns 10 anos ou até mais. Fazendo os cálculos aqui, deve ter uns 11 para 12 anos. Só que eu sempre, como me posicionei muito forte, o que eu comecei a fazer para eu conseguir me defender? Eu ia para minhas redes sociais, e nas minhas redes sociais, eu contava o que acontecia comigo, mas na terceira pessoa. Eu não falava que era eu falava que eu tinha presenciado. E aí, esse abuso começou a diminuir. E aí, através desses meus relatos, eu fui ganhando muita notoriedade nas redes sociais. Aí eu fui convidada para dar uma entrevista, depois saíram algumas matérias, até o dia que eu assumi que quem passava por isso era eu. Aí minhas redes sociais bombaram, foi aí que veio o convite para eu ser apresentadora, porque aí minhas redes sociais bombaram, e aí começaram os estudos para a gente criar essa lei, o direito delas, aonde a mulher precisa ser preservada. Porque você é casado, você sabe, você tem vários amigos, principalmente no meio que a gente vive, amigos. Você tem conhecidos, mas você tem amigos. Mas sempre tem aquele espertinho que, pelo fato da sua mulher ser bonita, da sua mulher. Quantas vezes eu ouvi? A culpa é sua, porque você faz academia. Eu ouvi muito isso, Marcelo. Que absurdo. Sério, mas a culpa é sua, Tice, porque você faz academia. A culpa é sua por você ser bonita, então eu posso fazer o que eu quero, é um absurdo. Não é um absurdo? E aí foi quando a gente começou, junto com o doutor Afonso, a buscar, a falar, não, mas a mulher ela tem o direito de fazer academia, ela tem o direito de se vestir do jeito que ela quer, ela tem o direito de estar com o companheiro dela vestido da forma que ela quer, tanto eu mereço respeito, quanto você que está do meu lado merece respeito. Porque a lei, ela não visa proteger a mulher somente na amplitude de ser somente a mulher. A mulher, quando ela é casada e ela é bonita, pratica academia, ela é muito assediada, porque na cabeça de alguns homens, aquela mulher, por ela ser casada, ela não vai contar, por N motivos. Não quer arrumar briga com o marido, não quer se expor, não quer arrumar briga entre amigos, entendeu? Então, essa lei, ela vem para isso. Inclusive, a gente luta pelo uso da tornozeleira. O abusador, ele vai usar a tornozeleira. Se a mulher fizer uma queixa, fizer um BO, ele vai usar a tornozeleira para ele não se aproximar dela. Tice, hoje você é embaixadora da paz na ONU. O que significa isso para você? O que significa carregar essa responsabilidade no peito? Olha, você sabe que isso aconteceu de uma forma assim que eu não esperava. Um amigo meu foi fazer compra no Pão de Açúcar e lá tinha 2 moças fazendo arrecadação para a Associação das Mulheres de São Paulo. E aí ele comentou de mim, falou, eu tenho uma amiga que é embaixadora da mulher e ela vai querer contribuir, então eu vou deixar o telefone dela para vocês entrar em contato com ela. Ele fez a compra dele e foi embora. Chegando na casa dele, ele me mandou mensagem e falou assim, aí eu deixei o seu telefone lá. Aí o que eu fiz? Falei, você vai voltar lá e pegar o telefone delas para mim. Porque eu queria conhecer a Associação das Mulheres, gostaria de fazer parte, porque eu já imaginei que seria uma associação, por se tratar da ONU, muito grande. Então eu falei, eu gostaria muito de conhecer. Aí ele foi, pegou o telefone, eu entrei em contato, começamos a conversar, eu fui conhecer. E aí eu descobri o tamanho gigantesco que é essa associação. A sede é na China não, daqui a pouco eu lembro o país. O Michel Temer é um embaixador da paz, a deputada Silvia Nobre é uma embaixadora da paz, e aí, quando eles conheceram a minha história de vida, eu fui convidada, junto com o deputado Nicolas Ferreira, para ser embaixadora da paz, representando o Brasil praticamente em todos os países. Então, a gente faz um trabalho dentro da ONU, onde a gente promove a paz nos países que precisam da paz. Eu, o Nicolas, o Temer, a deputada Silvia Nobre e outros políticos que não posso citar o nome, mas a gente faz um trabalho em prol de promover a paz. Por exemplo, as guerras que acontecem, a gente faz um trabalho em prol para a gente promover a paz nesses países. Muito bom, fantástico. E quais os maiores desafios que você enfrenta como embaixadora da paz? Os maiores desafios é você conseguir apoiadores para essa causa, porque muitas vezes a gente precisa viajar.
Muitas vezes você precisa de um padre, você precisa de um pastor, você precisa de um líder religioso. Tá? Independente de religião, muitas vezes você precisa de um líder religioso. Porém, determinados países exigem que você tenha o líder religioso que é a religião deles. Então, nessa parte, a gente tem bastante dificuldade. Daqui no Brasil, a gente conseguir esse líder religioso que representa tal país. Porque, por exemplo, você vai pro Iraque, pro Irã. Eles têm uma religião, então você tem que levar um líder para falar por você que seja da mesma religião que eles, entendeu? Para você poder falar a linguagem deles e para você ser aceita e para você entrar e para você fazer o seu trabalho. E o nosso trabalho é promover a paz, não só em conversa, mas também a gente leva mantimento, a gente leva aquilo que as pessoas estão precisando. Muito bom. Tissi, você tem o seu instituto, Instituto Tissi Meneguti. E é Meneguti ou Gussi? É Meneguti. Guti. Isso, Meneguti. Eu falei certo. Falou certo, Guti. Meneguti. Tá, corta depois, Fábio. Tissi, você tem o seu instituto, Tissi Meneguti. E qual é a missão do seu instituto? Fala um pouquinho dele para nós. O Instituto Tissi Meneguti, ele nasceu uma semana após eu receber o título de embaixadora da mulher. Quando eu recebi o título, o doutor Afonso eu já tinha comentado já também há muitos anos que o meu sonho era ter um instituto onde eu pudesse acolher mulheres que sofrem violência emocional. E então a minha assessora sabe disso, a Juliana, a minha família toda sabia disso. Então, quando eu recebi o título, o Afonso já tinha também organizado a abertura do meu instituto. O instituto ele acolhe mulheres que sofrem a violência emocional, seja ela de mulheres casadas ou violência emocional de pai para filho, de mãe para filho, não importa. Ele acolhe todo o tipo de violência emocional, junto com psicólogas, terapeutas. E agora a gente está levando também o empreendedorismo, porque dentro do instituto vai ter a Casa Delas, que é a Casa Delas é um projeto que vai trabalhar o empreendedorismo. Então eu vou levar palestras com formação para dentro desse instituto, onde a gente vai poder tirar essas mulheres da violência emocional, porque o que é a violência emocional? É uma prisão financeira, onde, na maioria das vezes, são os homens, que são os narcisistas, que têm aquele relacionamento manipulador, tóxico, e ele prende a mulher, muitas vezes, aonde? No financeiro. Então, o intuito do meu instituto é abrir essa parte do empreendedorismo para trazer essas mulheres. Lembrando que o instituto ele é aberto para as mulheres, mas a gente tem uma ligação muito forte aqui em Barueri com a Delegacia da Mulher. A gente também trabalha em parceria com a Secretaria da Família, que trata o pai, a mãe, as crianças, com a Secretaria da Mulher. Então, a gente tem todo um acompanhamento e um apoio que aqui em Barueri nós temos, que a gente apoia toda a família. A Secretaria da Mulher aqui, a Secretaria da Família aqui em Barueri, ela dá um apoio muito grande, porque se a gente tem um pai, onde esse pai maltrata a mãe, maltrata os filhos, a gente tem como levar para a Secretaria da Mulher, e ali ele tem todo um acompanhamento psicológico, ele tem todo um acompanhamento também médico, se ele precisar, de psiquiatra. Então, a gente consegue fazer um apoio todo da família. E quais os planos que você tem para poder expandir esse instituto, para ele poder atingir mais mulheres, para poder ajudar elas? Olha, eu tenho muitas parcerias boas, né? Graças a Deus. Michele Bolsonaro é uma das minhas grandes parceiras aí no mundo da política, que me abre grandes portas através de deputadas. Então, temos a deputada Rosana Vale, que fica em Santos, ela que me representa bastante lá embaixo, na Baixada. No Amapá, Silvia Nobre, que é a deputada federal também. Então, os planos em cada estado a gente ter um instituto com o apoio de deputados e deputadas, porque é muito importante você ter homens nessa causa. Isso é muito importante para a gente, ter o apoio dos homens, porque quanto mais homens entrar para apoiar essa causa, não só da violência emocional, do estelionato, do relacionamento abusivo, mas para outros homens que praticam esse tipo de coisa entender que eles podem mudar, eles são capazes de mudar, é só buscar ajuda. Se você quiser, é o que eu falo, se você sonhar com uma bicicleta, você vai ter uma bicicleta, mas sonha com uma Ferrari, porque você vai ter uma Ferrari. Então você tem que acreditar em você. Se você acreditar que você pode mudar,
Eu não lembrava da minha infância. Eu fui lembrar da minha infância na pandemia. Até então, eu não lembrava totalmente da minha infância. Eu tinha flashes. Quando chegou na pandemia, eu fiz um curso com a Maíra Card, porque eu fumava 2 maços de cigarro por dia, porque eu sempre fui muito ansiosa. E parei de fumar. E aí, o que aconteceu? Eu engordei. A Maíra é especialista em emagrecer as pessoas. Quando ela me fez uma pergunta, ela descobriu tudo o que aconteceu na minha infância, com uma pergunta. Uau. Ela perguntou, Tice, por que você engordou? Eu falei, porque eu parei de fumar. Ela olhou pra minha cara e falou assim, não, você não engordou porque você parou de fumar. Você engordou porque você come, porque você é ansiosa. Por que você é ansiosa? Eu falei, não sei. Me conta da sua infância. Aí eu peguei e falei, eu lembro do nascimento do meu irmão. E alguns flashes de algumas coisas que não são boas, que era do abuso. Quando ela terminou o curso, ela me chamou no particular. Em uma conversa, eu lembrei de toda a minha infância. Uau. E ali eu travei uma batalha muito grande com uma depressão que quase levou minha vida. Eu fazia por ter lembrado, por ter lembrado de de tudo aquilo tudo. que você passou. Sim, porque foi pessoas da família que abusaram de mim. Essas lembranças eu não tinha. Até ali você não tinha essas lembranças? Não. Foram pessoas da família. E não foi só de mim. Abusaram de outras pessoas da família também, de outras primas minhas. Uau. Olha só. Então, a luta, ela não é por simplesmente não ter abuso sexual na infância. É para os pais prestarem atenção, inclusive, com os próprios familiares. Isso é fundamental. Porque nem sempre quem está ali bonitinho, atencioso, cuidado. Tem que tomar muito cuidado com as crianças. Então, isso foi uma coisa que só me fez acordar. Sabe, aquilo que estava tudo morto dentro de mim, morto não, adormecido, ela despertou. E quando ela despertou, eu entrei numa depressão assim que eu cheguei a ter uma parada cardíaca, de depressão. Sério? Juntou 17 médicos para me reanimar. Isso, só para eu entender, por conta, até ali nesse curso, você tinha alguns flashes Sim. da sua infância, algumas coisas negativas que você havia passado e não lembrava muito. E ali, nesse diálogo ali com a mentora, com a treinadora, ela foi trazendo, né, a situação que você havia vivido. Aí eu lembrei com mais detalhes. Ali você foi lembrando com mais detalhes e aí você despertou aquilo que estava ali adormecido dentro de você e por conta disso você entrou nessa depressão. Entrei numa depressão, Marcelo, foi... As pessoas falam assim, Tice, o pior momento da sua vida foi quando você sofreu abuso? Não. O pior momento da minha vida foi quando eu entrei em depressão. Eu sempre fui cristã. Eu fui a primeira cristã da minha família. Então, sempre conheci Jesus, sempre tive uma fé muito grande. Mas quando você entra numa depressão, é como se a sua fé não existisse. É como se nada te bastasse, nada... Primeiro, quando eu lembrei de tudo, eu não podia ficar no meio de muitas pessoas, principalmente se tivesse muito homem. Eu entrava em crise de pânico. Eu não conseguia ficar. Tinha desmaios. Eu tive uma dor de cabeça que ela durou 6 meses. Teve 6 meses a minha dor de cabeça. Fui parar na UTI, até que eu tive uma parada. E aí a médica falou pro meu marido, falou, olha, a gente vai até 1, 2 da manhã. Isso aconteceram umas 5 horas da tarde. Se ela conseguir chegar até 1, 2 da manhã, ainda podemos ter algum tipo de esperança. Fora isso, não. E eu lembro que quando eu tive a parada, eu ouvia uma voz falar assim pra mim, desliga, o seu corpo não aguenta mais. Você teve uma EQC, experiência quase morte. Uma experiência quase morte. E aí eu falava assim, não, é verdade, meu corpo não aguenta, eu vou desligar. Aí eu ouvi uma outra voz falar assim pra mim, não, você aguenta sim, você veio pra fazer a diferença, a sua missão nem começou. Uau. Como que você vai parar? Abre o olho e olha quem está no quarto. E quando eu abri meu olho, eu vi meu marido sentado no sofá. Tinha um sofazinho assim. E aí eu comecei a ouvir os médicos, né? Adrenalina no coração, dando choque e tal. E aí eu voltei, eu despertei. E aí a primeira coisa que eu falei pro médico foi, você furou meu silicone, porque eu escutava adrenalina no coração. Aí ele, gente, ela voltou, só que aí eu fui pra UTI. E aí a médica falou que se eu ficasse bem até... Se eu passasse das 2, podia ainda ter esperança. E ali eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero morrer agora. Se a minha missão ainda não começou, nisso eu não tinha perdido a minha sogra ainda. Eu falei, se a minha missão ainda nem começou,
Então não me deixa morrer agora. Mas não saí dali curada. Eu saí mais depressiva do que eu entrei, porque eu falei, poxa, eu tive uma parada, quase morri e tal. Minha sogra caiu de cama. Ela tinha câncer, o câncer dela se tornou uma metástase, e ela foi para o hospital. E aí os médicos chamaram toda a família e falou que ela ia fazer a passagem, digamos, dentro de uns 2 ou 3 meses no máximo. Que ela ia... Aí, no hospital que ela estava, era tudo bem humanizado, sabe, tal. E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não vou estar aqui para eu ver. Eu não quero estar aqui para eu ver. Aí teve um sábado que o meu marido ia ficar em casa no sábado. Minto, no domingo. E quem ia ficar com a mãe no hospital era o irmão dele. E aí eu convenci meu marido em ir para o hospital por volta de umas 6 horas da manhã. E eu falei, às 10 horas eu me jogo da sacada. Eu moro no 19º andar. E aí, quando foi 10 horas, eu fui andando em direção à sacada. Foi quando o Espírito Santo tomou o meu corpo e falou assim, sai de casa. Hoje você não pode ficar aqui. Porque os meus escolhidos, o inimigo não mexe. Sai de casa. E eu obedeci. Eu simplesmente coloquei um tênis, peguei meu carro. Marcela, eu corri das 10 da manhã às 4 da tarde. Eu corri. Corri. Cheguei em casa, estava cheio de polícia, bombeiro na minha casa, no meu prédio, né, no condomínio. E eu sou uma pessoa que eu sou muito discreta, eu não pergunto, sabe, assim, o que está acontecendo, nada. O policial falou assim, olha, hoje ninguém mais pode sair, é só você estaciona, sobe e não sai mais de casa, ok? Eu falei, ok. Subi e tal, passou mais ou menos uma meia hora, meu marido chegou, ele, você ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei, não. Aí, só que ali eu já estava, sabe quando parece que você está... Ali era como se eu não tivesse mais depressiva. Era como se Deus tivesse tirado algo do meu corpo, assim, com a mão. Passou umas 2 semanas, eu super bem, porque mesmo com depressão eu fazia meu programa, eu saía com crise de pânico, crise de ansiedade, mas nunca deixei de fazer o meu programa. Eu estava indo um dia fazer meu programa e minha vizinha falou assim, Tice, você ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei, não. Ah, você não viu que tinha um monte de polícia aqui, corpo de bombeiro, reportagem? Eu falei, vi, mas eu não fiquei sabendo o que aconteceu. Olha só, eu moro no 19º andar. Uma menina se jogou do 9º andar às 10 horas da manhã. O horário que eu marquei para eu me jogar. Nossa. 19º, 9º andar. Olha só. Na hora que ela falou aquilo para mim, aí ela, tá tudo bem? Você tá pálida? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu entrei para dentro da minha casa, eu me ajoelhei, eu agradeci a Deus. E ali eu entendi como que o inimigo é sujo. Como que ele queria tirar minha vida de algum jeito. Mas como o Espírito Santo me salvou mais uma vez, ele foi na vida de outra pessoa que estava mais fácil. Passou um tempo, eu conheci a mãe dessa menina. Que inclusive ela me patrocina até hoje. Ali a gente fez uma grande amizade, eu contei para ela o que aconteceu, ela me contou o que aconteceu e nós nos tornamos grandes parceiras. Olha só. Então Deus tem um plano para tudo, né? Sim. E graças a Deus a minha depressão nunca mais. Uau, amém. Tice, você tem um título na Academia de Letras. Sim. Certo? E como esse título afeta o seu trabalho? Olha, esse título na Academia de Letras, ele veio devido aos meus grandes estudos. Eu sempre fui uma pessoa de estudar muito. Como eu te falei, eu tenho várias faculdades, tenho pós, tenho vários cursos, tenho cursos fora. Eu tenho muitos cursos pela FGV, eu acho que eu sou uma das pessoas recorde de cursos pela faculdade FGV. E aí eu fui escolhida para ganhar o título de embaixadora da comunicação da Academia de Letras. Se eu não me engano, foi ano passado que eu recebi esse título. Foi muito bacana, foi pelo Barão. Barão, me perdoa agora, não lembro o seu nome, mas ele é conhecido mesmo como Barão. E foi muito bacana, porque assim, um reconhecimento dos meus estudos, né? Principalmente dos meus estudos na área de jornalista, porque eu pego um assunto e eu investigo ele. Ele é verdadeiro? Ele tem fundamento? Amanhã eu vou exibir uma matéria no meu programa de rádio da Aline Ferreira, que é aquela modelo e influenciadora que faleceu por causa do PMMA que aplicou no bumbum. Sim. Você deve ter ficado sabendo disso, né? Então, quando você é jornalista, você pega uma história e você vai atrás para você saber o que realmente aconteceu. Mas, principalmente, quais são os riscos do PMMA, que a mulherada tanto quer insistir em fazer esse tipo de uso desse negócio, sabendo que não é bom. Então, eu acho que foi por todo o meu trabalho mesmo que eu recebi esse título da academia. Sou muito honrada também por isso. Parabéns, parabéns. Obrigada. Você, como uma mentora,
na área de comunicação, qual a visão, o direcionamento que você dá para mulheres jovens que querem entrar nesse mercado da mídia como apresentadora, jornalista ou até mesmo palestrante? A primeira coisa, você precisa saber o que você quer fazer da sua vida, né? Qual é o público que você quer atingir? A comunicação assertiva, ela está muito baseada naquilo que você passa de verdade para o público. Se você for um fake, você pode ter a melhor comunicação do mundo, mas você não vai se conectar. Mas se você tiver uma história verdadeira e você quiser passar uma verdade, por exemplo, para você ser só apresentadora, você não precisa contar a sua história de vida. Não tem nada a ver a sua história de vida. Para você ser uma apresentadora, você precisa estudar, você precisa falar bem, você precisa saber olhar para a câmera, você precisa entender como funciona uma luz. Eu aprendi tudo isso atrás das câmeras, e quando eu fui para frente das câmeras, eu sei, por exemplo, num programa ao vivo, ninguém nunca pegou uma falha minha num programa ao vivo. Você acha que não tem? É claro que tem, mas você aprende a pegar as suas falhas e transformá-las em cada programa. Como você faz isso? Você vai assistir os seus programas. Como que você está fazendo? Você está olhando para a câmera certa? Você fala com o convidado, mas você olha para o convidado? Ou você olha para a câmera? Então, saber também qual é o ponto alto. Quando você é apresentador, que você entra dentro da casa do telespectador, você tem que entender que você está trabalhando com emoção. Então, você tem que ter um pico de emoção alta e, de vez em quando, um pico de emoção baixo também. Para você poder mexer com quem está em casa, para você segurar a audiência. Você não pode entregar tudo no começo do seu programa. Então, você vai conduzir uma entrevista, você não vai já perguntar o ponto principal no começo da sua entrevista. Por exemplo, eu penso muito em entrevistar o goleiro Bruno. Tenho muita vontade de entrevistar o goleiro Bruno. Eu quero muito olhar no olho do Bruno e ouvir a verdade do Bruno. Como eu também tenho muita vontade de entrevistar o pastor Felipe, aquele pastor que a esposa acusou ele de mexer com o filho dela, mas ele foi absolvido. Não sei se você conhece. Não sei, não conheço. Eu quero muito entrevistar esse pastor. A gente está conversando pelo WhatsApp, alinhando a agenda. Por quê? Porque quando você está entrevistando, o olho no olho aqui, ó, é muito importante. Porque essa emoção você consegue levar para quem está em casa. Então, você precisa se preparar. É a mesma coisa no seu podcast. Agora, nas suas redes sociais, já é um pouquinho diferente. O público das redes sociais, ele é muito diferente de um público de TV e de um público de podcast. Quem está no YouTube não está na TV. E muitas vezes ele não está no Instagram, no Kawaii, no TikTok. O público do YouTube, ele é bem específico de gostar do YouTube. Então, cada um tem uma linguagem. E aí você precisa entender qual é o seu público e qual é a linguagem que você precisa falar ali com aquele público. Eu não trabalhava Kawaii, por exemplo. TikTok eu não trabalho. Se tiver, acho que uns 5 vídeos meus lá, é muito. Agora, uma plataforma que eu aprendi a trabalhar e, assim, em 2 semanas eu ganhei 10 mil seguidores. O Kawaii. Que é uma plataforma incrível de se trabalhar. Você tem retorno financeiro, mas você precisa falar. Se você postar uma foto, você não tem nenhum tipo de audiência. Instagram, se você posta uma foto, você pode viralizar com a foto, certo? Sim. No Kawaii, se você postar uma foto, você flopa. O Kawaii é falar. O Kawaii são cortes. O Kawaii é você falar do seu trabalho. Por exemplo, eu falo de comunicação. Todas as vezes que eu posto um vídeo falando de comunicação, eu tenho 5 mil, 10 mil, 15 mil. Eu já tive 3 milhões de visualizações num corte de um podcast que eu fiz com a Shaline Grazik. Então, o Kawaii é uma rede social que você precisa falar, você precisa interagir. O Instagram já é uma rede social que com uma foto você consegue transmitir ali para o público algo que você queira passar. Criar um personagem é válido nas redes sociais? Instagram, Kawaii, TikTok? Sim, desde que ele seja um personagem que todo mundo saiba que é um personagem que não é você. Não criar um fake, mas criar um personagem, ok, é válido. Que seja realmente um personagem. Que seja realmente um personagem. Não que seja uma mentira, senão a máscara cai, né? A máscara cai, gente. Hoje em dia tem até os batedores de network. Olha aí. Batedores de network, batedores de Bíblia. Hoje em dia tem os batedores de Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado. Verdade. É verdade. O que é esse batedor de Bíblia? Os batedores de Bíblia, hoje as pessoas estão usando muito o nome de Deus. Você é cristão, eu também sou. Eu sou cristã lá de trás. Então, a gente sabe que a fé, ela move tudo que você quiser na sua vida. A sua fé é capaz de te dar tudo o que você quiser na sua vida. Mas você não precisa usar isso
para você fazer marketing, para você ser marqueteiro, para você falar que você conseguiu aquilo por causa da sua fé e você pedir dinheiro por causa daquilo. Isso são os batedores de Bíblia. Batedores de E Bíblia. também, hoje, tem muito aquilo das pessoas falar, eu tô com a unção do carteiro, tô com a unção do motoqueiro. Unção do carteiro. Sim, está batendo palma, mas você viu o que está acontecendo com você, irmão? Eu estava batendo palma porque eu estava com a unção do carteiro. Ou seja, hoje existe muita coisa que não está na Bíblia. E as pessoas estão inventando coisa para fazer essa bateção de Bíblia, entendeu? Pessoas que às vezes até num louvor, sabe esses louvores mais que traz mais você para a presença do Espírito Santo? Sim. Às vezes tem pessoas que ali acontecem algumas coisas que você vê que não está na Bíblia, que é uma encenação. São os batedores de Bíblia, infelizmente. E tá cheio por aí, viu? Por isso Olha tem que tomar só. cuidado. Que usa a Bíblia e Deus como topo de funil. Para Exatamente. gerar engajamento. Para gerar engajamento. Como pode, né? Tice, você hoje como mentora, apresentadora, embaixadora, esposa, enfim, um monte de papéis, diversos papéis na sua vida. Como você equilibra esses múltiplos papéis? Olha, para começar, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei em programa nenhum, nem no meu. Eu sou casada há 17 anos. Eu nunca abri minha vida pessoal. Pra ninguém, nem no meu programa, nem no meu Instagram. Mas eu sou casada há 17 anos. Eu tenho um marido maravilhoso. O nome dele é Thiago Menegutti, porque ele adotou o meu nome, né? Meu sobrenome, lógico. Ele é uma pessoa que ele me apoia em tudo. O Thiago, ele tá do meu lado em todos os momentos da minha vida. Em todos os meus projetos, ele me apoia. E tudo que ele pode fazer por mim, ele faz. O Thiago me deu algo que eu passei a minha vida inteira buscando. Ele me deu uma família. Não que eu não tivesse uma família. Eu sempre tive uma família que eu sou muito apegada. Eu sou muito apegada aos meus sobrinhos, aos meus irmãos, aos meus pais. Mas quando eu conheci o Thiago, a minha sogra, meu sogro, meu cunhado, eles não tinham uma menina. Então, eu era a única menina. Então, a minha sogra fez por mim aquilo que o meu pai e a minha mãe faziam por mim. A minha sogra que escolheu meu vestido de casamento, minha sogra que escolheu a minha festa, a minha sogra que viajava comigo. Aliás, se ela viajasse e não me chamasse, eu ficava para morrer, porque eu tinha que estar em todas as viagens. Então, o Thiago me deu algo que eu não tinha, uma família que cuidava de mim, assim. O meu sogro fazia por mim o que ele fazia pelos filhos dele. Até hoje é assim. Minha sogra me tratava melhor do que ela tratava os filhos dela. Então, o Thiago me deu algo que eu busquei muito, sabe? E quando a minha sogra se foi, eu fiquei muito mal. Até hoje eu falo, parece que eu que sou a filha, porque eu sonho direto com ela, eu falo muito nela, eu sinto muitas saudades dela, e às vezes eu não vejo o Thiago falando nisso. Mas assim, eu tenho 17 anos de casada, eu sou muito bem casada, o Thiago é uma pessoa maravilhosa, ele é empresário, a gente tem uma convivência muito boa, ele me apoia em tudo. Então, com esse apoio familiar, mesmo a gente não tendo filho, nós somos uma família, porque eu e ele é a fadinha. Eu consigo administrar tudo, porque existe uma confiança muito grande entre a gente. E quando você tem confiança, base dentro da sua casa, e a confiança em uma pessoa que te apoia, as outras coisas você consegue administrar. Eu peço a opinião dele para tudo, ele me dá a opinião, eu também dou a minha opinião, mas existe muito respeito entre a gente, então tudo flui muito bem, graças a Deus, graças ao apoio dele, eu consigo administrar tudo. Família é a base de tudo, né, Tice? Com certeza. Tice, você como entrevistadora, agora de programa de TV, de rádio, e até mesmo como jornalista, você já deve ter se deparado com muitas histórias, entrevistado muitas pessoas, muitas histórias incríveis. Eu sou um amante de histórias, como eu disse na abertura aqui do programa. Histórias conectam com histórias, e através das histórias nós podemos contribuir com o mundo e com pessoas melhores. Você pode compartilhar uma história que marcou muito você entrevistando alguma história que te marcou muito? Eu entrevistei uma menina, o nome dela é Jaine. A Jaine, ela teve óbito. Ela fez uma cirurgia. E nessa cirurgia, o médico... Ela foi pro quarto.
conforme foi passando os dias, o corpo dela começou a necrosar. Então, os pés dela necrosaram, as mãos, a barriga dela. Então, várias partes do corpo da Jaiane necrosou. E aí ela foi para a UTI, e aí o médico deu óbito para ela, morreu. Aí avisou para a mãe dela, para a irmã dela, que ela tinha falecido. E aí a mãe dela na recepção, a mãe dela não admitia que ela estava morta. A mãe dela começou a orar mesmo na recepção, muito nervosa. E a Jaiane na UTI morta. E ela, no palco, ela me contando, isso foi algo assim que me veio às lágrimas. Ela falou que chegou uma enfermeira perto dela e falou assim para ela, falou, não, você não está morta. Eu vou cuidar de você. Só que ela estava necrosada, tanto que hoje ela não tem os dedos, sabe aqui, os dedos do pé, da mão, ela não tem, porque realmente necrosou. E aí a enfermeira pegou e falou para ela, não, você não está morta, eu vou cuidar de você. E aí o médico foi novamente lá para dar o horário da morte e tudo mais, percebeu que o coração dela estava batendo. Não pôde dar óbito. E aí essa enfermeira ficou cuidando dela há algum tempo. A Jaiane sobreviveu. Ela foi no palco do Baitice Meneguti, deu uma entrevista que foi um dos programas campeões de audiência. Uau. Mas até hoje ela não sabe o nome da enfermeira. Olha só. Então, quer dizer, Deus mandou um anjo para cuidar dessa menina. Essa foi uma das histórias que mais me emocionou. Mas um entrevistado, uma pessoa assim que eu entrevistei, que também me deixou muito... Duas pessoas, na verdade. A Jaiane é uma que me emocionou pela fé, né? Porque a gente sabe que quando você tem fé, o que você pode alcançar? A gente que tem fé, a gente sabe disso. Então, na minha parte de mulher cristã, foi a Jaiane. Mas eu entrevistei duas pessoas que eu fiquei muito orgulhosa de entrevistar. Uma foi o deputado Nicolas Ferreira, que estava toda a imprensa... Tava Globo, tava Band, tava SBT. Ele passou e falou assim, não vou dar entrevista para ninguém. Quando ele me viu, ele falou, a embaixadora da mulher entra. Uau! Ali eu me senti. Que legal! E eu falei, poxa. E aí começaram, né? Olha, faz a pergunta assim, 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 assado. E aí ele pegou e falou, me cumprimentou, tal. A gente começou a conversar. Falei, Nicolas, eu só tenho uma pergunta para fazer para você. E mandaram eu fazer 500 mil perguntas para ele. Eu falei, eu só gostaria de saber qual é o seu posicionamento referente aos demais partidos que não possuem um projeto para a mulher, sendo que o PL possui um projeto para a mulher, e o PL é super criticado. A Michele Bolsonaro é presidente do PL Mulher, a Rosana Vale é a presidente do PL Mulher da Baixada Santista, a Rosana Vale é deputada. Temos outras deputadas que também representam em outras cidades, em outras regiões. É um projeto sério, é um projeto bacana, é um projeto que incentiva, inclusive, a mulher na política, mas nenhum outro partido tem um projeto para a mulher, mas só tem crítica para cima do PL Mulher. Foi a única pergunta que eu fiz. A resposta dele durou de 10 a 15 minutos. Olha isso. Então, quando você elabora uma boa pergunta, você tem uma boa resposta. Ele foi uma das pessoas que eu mais amei de uma pergunta, mas eu considero que foi uma entrevista... assim, para mim, que ficou no meu coração, mas tive outras, óbvio, outras vezes com ele, entrevistas longas, mas essa primeira me marcou muito. E uma outra pessoa que eu entrevistei também, que todo mundo sempre falava, ele é um pitbull, ele é um cara polêmico, ele é um cara assim, ele não tem educação. E aí, quando eu fui entrevistá-lo no meu programa, que é o Alexandre Frota, o Alexandre Frota é um gentleman, é uma pessoa extremamente educada, é um cara extremamente inteligente, ele é um baita de um profissional, o cara tem muitas novelas no currículo, séries, filmes, é um pai de família maravilhoso. Então, assim, tudo aquilo que falaram dele para mim caiu por terra na entrevista que eu fiz com ele, porque ele foi uma das pessoas que mais me surpreendeu também, por mostrar ser uma pessoa, realmente um cara do bem, um cara muito focado, muito inteligente. Claro que cada um tem o seu jeito. Sim. Mas conversando com ele, você vê que ele é uma pessoa admirável. Que legal. Acho que também por conta de muitos papéis, né, que ele fez, como o Pitbull, né, o Rottweiler ali, aquele cara mais durão ali. Acho que as pessoas julgam muito por os papéis que ele deve ter feito, né? Eu não sei se é pelos papéis. Ele já foi um cara mais polêmico, mas, por exemplo, eu dei muitas gargalhadas com o Bofe de Elite, você lembra? Sim. Que era ele junto com o Tom Cavalcante, eu ainda falei, Frota, para mim, assim, o marco, eu amava aquele programa, porque eu nunca dei tanta risada na minha vida com vocês usando botinha cor-de-rosa. Então, o cara tem grandes papéis
né, responsabilidade na TV aberta, Globo, Record, SBT, participou do primeiro reality show no Brasil, que foi a Casa dos Artistas. Ele tem uma história linda, mas as pessoas, infelizmente, elas não gostam de exaltar o bom. Elas preferem ir pela polêmica, né, que é aquilo que dá like, que é o que dá Exatamente, visibilidade. focar no lado mais negativo, né, da Exato. pessoa. Tíci, que legado você espera deixar através do seu trabalho e da sua causa? Olha, foi como eu falei para você, eu quero que as pessoas falem assim, a Tíci Menegutti é a embaixadora da mulher, aquela que criou um instituto, aquela que lutou pela mulher que sofria abuso emocional, aquela que defendia a criança, que defendia a mulher que frequenta a academia, que defendia a vovó que quer ser um pouco mais ousada, não importa, mas eu quero ser lembrada como uma mulher que faz pela outra mulher. Eu não quero ser lembrada como uma mulher que compete com outra mulher. Deus não me deu um microfone para eu ser melhor do que nenhuma outra mulher, ou para eu ter um glamour, ou para eu estar em capa de revistas. Quando Deus me entregou um microfone, Ele me entregou um propósito. Eu dou voz a outras mulheres, através dos meus programas, através das minhas redes sociais, através do meu instituto. Então, eu quero ser lembrada como a Tíci que deu voz a outras mulheres. E eu espero que o meu legado, que alguém da minha família pegue o meu legado aí, né, as minhas sobrinhas, as gêmeas, entendeu? Trabalhe um pouco aí nessa causa também, porque a gente não pode deixar morrer a construção de um legado. Ele tem que manter vivo, principalmente onde tem uma lei que vai defender os filhos das minhas filhas, das minhas sobrinhas, vão ser protegidos pela minha lei, as filhas dela. Então, é um legado que eu gostaria que elas continuassem com isso. Mas eu quero deixar isso. A Tíci fez pelo outro. Independente se é homem ou mulher também, eu quero deixar esse legado. A Tíci se preocupou em fazer pelo outro, porque eu gosto de fazer pelo outro, independente de qualquer coisa. Se eu vou receber ou não, eu gosto de fazer pelo outro. Uau, muito bom. Um hobby preferido da Tíci? Musculação. Ah, que legal. Sou suspeito em dizer também, porque eu é amo. um dos meus preferidos, meu e da minha mulher também. Tíci, quem é seu super-herói ou sua super-heroína? Meu irmão. Seu irmão? O Júnior é um exemplo como homem, como pai, como esposo, como filho, como irmão, como empresário, como um filho de Deus. Ele é um dos cristãos que hoje eu tenho como referência pela fé que ele tem, as conquistas dele e da família dele, todas baseadas na fé, todas buscadas de joelho no chão. Então, o Júnior, para mim, ele é um exemplo de homem, de ser humano, e eu tenho muita admiração por ele e um amor muito grande. Muito bom. Um valor inegociável da Tíci? Lealdade. Lealdade. Para mim, lealdade é um dos principais valores que o ser humano pode ter. Se você é leal, você não trai. Muito bom. É um dos meus principais valores também. Lealdade. Eu aprendi lealdade de uma forma, assim, muito marcante. Quem sabe na entrevista no seu programa nós podemos falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa leal. Desde pequena eu sou muito leal. Eu sou muito seletiva, mas eu também sou muito leal. Mesmo aqueles que não estão ali, talvez, dentro da minha principal seleção. Mas eu aprendi a palavra lealdade com um amigo de muitos anos. Eu sou muito amiga do Jonatas Randall, que é o dono da TV Barueri. E a gente sempre conversou muito. E uma coisa que eu sempre falei para ele, falei, Randall, na política existe muita deslealdade. Isso é o que mais tem dentro da política. E de uns tempos para cá, que eu fui vendo o quanto essa deslealdade, ela machuca o ser humano, eu entendi o quão amiga leal eu sou. E no meu evento, naquele dia do evento, que quando você chegou, o Randall tinha ido embora. Mas ele falou uma coisa que me deixou muito feliz. Ele falou, com a Tíci, eu sempre plantei uma semente e reguei. E hoje eu estou colhendo frutos, porque eu nunca conheci alguém mais leal do que ela. E aí eu entendi, eu falei, realmente, eu sou uma pessoa leal. Porque lealdade para mim sempre teve um valor assim, eu não vou negociar minha lealdade por dinheiro nenhum. Uau, muito bom. Parabéns, Tíci. Uma viagem marcante? Uma viagem marcante? Olha, eu vou dizer que foi para Campos de Jordão, que foi minha lua de mel. Uau. Porque foi engraçada. A gente não conhecia Campos de Jordão, mas a gente era muito novinho, então assim, tudo pra gente era novidade. E foi muito bacana pelas coisas que aconteciam, assim, tipo, as pequenas coisinhas, sabe? Da gente estar como casal,
casado e conhecendo. E logo em seguida a gente foi para Argentina para esquiar no gelo, mas aquela de Campos de Jordão, acho que nós passamos uma semana em Campos de Jordão, ela foi muito especial, foi a viagem que mais marcou minha vida. Uau, os pequenos detalhes, né? Sim. Que são geralmente geram as grandes. Hoje a gente falou do chocolate quente, que o do Campos de Jordão é diferente de todos os lugares. Sim. E nessa época, eu casei há 17 anos. Há 17 anos fazia mais frio do que hoje. Hoje não está fazendo tanto frio mais. Campos de Jordão chegava a nevar, chegava a ter aquela... Quando você acordava, nas folhinhas assim, tinha aquela neve. E a gente era muito novinho, a gente saía brincando com aquilo, sabe? A gente ficou num chalé muito aconchegante. E aconteceu também uma cena muito cômica, porque eu despejei um vidro de shampoo dentro da banheira. E aí transbordou no chalé inteiro. Então, marcou muito por essas coisas, sabe? Essas que coisinhas legal. que aconteceram, que foram muito bacanas. Mas, assim, todas as viagens com meu marido foram inesquecíveis, principalmente com a família dele. Foi muito boa. Que bacana, muito bom. Tice, para nós finalizarmos, eu gostaria que você, se você tivesse a oportunidade e a certeza de que se você deixasse uma mensagem, não necessariamente seria apenas aqui para as pessoas, para o nosso público, para a nossa audiência que irá nos ouvir, mas que você tivesse a certeza de que essa mensagem seria ouvida e sentida por toda a humanidade do planeta. Qual mensagem você deixaria? Fala para essa câmera aqui. Nossa, que responsabilidade, né? Qual a mensagem que eu deixaria? Olha, eu acho que, assim, eu sempre falo que qualquer coisa que você vai falar, tem que ser aquilo que vem no seu coração. Então, eu vou falar o que está no meu coração. São 3 coisas. Primeiro, mães, olhem seus filhos, independente se você confia muito num parente ou não, procurem olhar para os seus filhos e acreditar nos seus filhos, sejam eles pequenininhos, sejam eles maiorzinhos, não importa. Sempre procura conversar e acreditar nos seus filhos. Esse é um pilar. O segundo, pai e mãe, respeite pai e mãe, porque assim, eu tenho meu pai e minha mãe, graças a Deus são vivos, nós somos uma família muito feliz, eu já vivi momentos muito difíceis com a minha mãe, de problema de saúde, a minha mãe também já viveu momentos muito difíceis comigo, durante toda a minha vida, com coisas que aconteceram comigo, porque uma mãe sofre quando um filho sofre, a mãe sente toda a dor de um filho, então filhos, tudo que vocês puderem fazer pelos pais de vocês, faz, porque o tempo passa assim, ó. E outra coisa, que é o terceiro. Hoje os casamentos estão banais. Hoje o casamento ele se tornou descartável. Hoje você brigou, você separa e você amanhã tá com outro. Brigou, separou, amanhã você tá com outro. Gente, não é assim. Casamento é algo sagrado. Quando você está junto com uma pessoa, você tem que assumir defeitos e qualidades. Muitas vezes os defeitos vão irritar? Vão. Mas pessoas, elas não são descartáveis. Casamento é algo muito sério, principalmente quando você casa na presença de Deus. Então, o respeito, o amor, a lealdade. Se você for leal ao seu companheiro ou à sua companheira, você pode ter certeza que você não vai ter problema nenhum no seu casamento. Porque dentro da lealdade está o respeito. Dentro da lealdade está a sinceridade. Uma pessoa leal, Marcelo, ela nunca vai ser desrespeitosa. Ela nunca vai ser infiel. Ela nunca vai te trair. Então, seja leal, não seja pessoas descartáveis. Os casamentos precisam ser tratados com mais seriedade. A gente precisa construir famílias. Famílias a gente constrói com casamento, gente. Casamento é coisa séria. Casamento Deus deixou para a gente poder construir uma família. E essa família poder dar continuidade. Eu optei por não ter filhos. Mas tenho sobrinhos que vai dar continuidade, com certeza, na família aqui. Tanto do meu lado, quanto do lado do meu marido. Mas eu acho que é isso. É cuidar mais das crianças, valorizar o pai e a mãe e valorizar o seu casamento. Sensacional, Tice. E agora, para nós finalizarmos, deixa suas redes sociais, onde as pessoas podem acompanhar o seu programa e acompanhar um pouquinho do seu trabalho. Bom, primeiramente eu quero agradecer, Marcelo, obrigada, um prazer estar aqui com você. Eu tentava conectar com esse homem, gente, há tantos anos, vocês não têm noção. Primeira vez que eu assisti uma palestra dele, eu chorei tanto, que eu fiquei tão impactada, e eu fui para casa e eu saí contando para todo mundo. Eu contei para minha mãe, para meu pai, contei para meu marido, liguei para meu irmão, falei, Júnior, procura aí nas redes sociais, Marcelo Bianchini. Eu fiquei muito impactada com a sua história.
mexeu muito comigo, assim. E ali, por mais que a gente não conversava, mas eu desenvolvi um afeto muito grande por você. Então, eu sempre tentava me conectar com você. Não conseguia, às vezes, estar nos eventos, devido à minha agenda também, mas sempre tive um respeito e te acompanhava já há bastante tempo. Então, muito obrigada por estar aqui, muito honrada por estar aqui com você na sua frente, dando essa entrevista. Que agradeço pelo carinho. Bom, meu Instagram, @TiciMeneguti. Toda quarta-feira, às 21 horas, na rede SPTV, o By Tici Meneguti. Também passa na TV Barueri. De segunda a sexta-feira, na rádio Nova Difusora FM 79.9, das 10 ao meio-dia, Tici Meneguti para você. Nos eventos, né? A gente sempre está presente nos eventos, nas palestras, sempre palestrando. O meu tema é sempre sobre a comunicação, mas eu também tenho uma palestra muito incrível sobre a mulher virtuosa. Eu acho que é uma das palestras que as pessoas mais gostam que eu faça, é sobre a mulher virtuosa. E é isso. E os outros Instagrams, a gente tem Instagram do programa, tem By Tici Meneguti, mas assim, segue o @Tici Meneguti, que lá vocês vão encontrar tudo. E o programa toda quarta-feira às 21 horas, ao vivo. Lembrando que as redes sociais da Tici, do programa dela, estará tudo aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar o trabalho dela. Tici, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado, que papo gostoso, poderíamos passar aqui horas e horas conversando. Fiquei muito feliz também quando você aceitou o convite para poder estar aqui. Aprendi muito com você hoje aqui, tá? Eu que agradeço, como eu falei, uma honra estar aqui na sua frente. Fiquei muito feliz de você participar do meu evento. Nossa, foi um dos pontos altos assim, da minha felicidade do evento, foi ter você ali, principalmente por ser o meu primeiro evento. Então, eu fiquei muito feliz e muito honrada. E como eu falei para você, tudo tem um momento certo da gente se encontrar e da gente se conectar com as pessoas. E a gente se conectou no momento certo. Muito obrigada, estou muito honrada. Gratidão, muito obrigado. Espero muito que possa ter agregado muito valor na sua vida pessoal e profissional, que assim como eu, você esteja saindo aqui desse episódio com muito conhecimento, com muito valor na sua vida, para que você possa levar para os seus negócios e para a sua vida pessoal. Muito obrigado por você investir o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa fazer parte da sua vida, habitar no seu coração, para te ajudar sempre nas melhores decisões e nas melhores escolhas. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui e ative a notificação, porque toda quinta-feira, às 19 horas, temos convidados novos, temos esse Mastermind gratuito para que você possa crescer muito na sua vida pessoal e profissional. Não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores oficial, o Adelar da Náutica Digital, esse espaço incrível, fantástico aqui em Alphaville, para você gravar seus podcasts, fazer os seus eventos, e aqui na descrição estar as redes sociais deles para você acompanhar também. Fábio Sasso, que é o responsável aqui pela produtora de audiovisual da Cinelabs, nosso patrocinador e nosso parceiro oficial. Um beijo grande, espero você no próximo episódio. Tchau, tchau! Yeah.